Fala, meu povo! Estamos de volta aqui no Arroz de Festa Podcast. Seu podcast semanal sobre evento, galera de evento e mais. Beleza? Meu nome é Alexandre Castro, né? Fotógrafo de casamento aqui em Paços de Minas. E hoje, antes de tudo, eu quero falar que hoje é um episódio especial, né, André? Hoje é um episódio muito bacana. Hoje é um episódio aí para representar todas as mamães aí do mundo, do universo. Então a gente é um episódio diferente, um episódio especial. Eu quero aproveitar e mandar um beijo, um abraço para minha mãe e para todas as mães também. Como é que é o nome da mamãe? Dona Dilza. Dona Dilza. Né? Então um beijo, mãe. E a gente vai falar muito sobre as mães, sobre tudo. E também eu quero agradecer a galera que nos apoia aqui, né? O Anderson da Faelo Filmes, né? Que tá com a gente desde o início e com certeza todo o processo a gente vai estar junto. O Ed, né? O Ed Brindes aqui, que sempre tá com alguma coisinha para nós. Tem coisas novas chegando aí também, né? Então eu quero também aproveitar e pedir a vocês, que é muito importante pra gente, que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube, tá? Então, é facinho, entra ali tá logo embaixo aqui, se inscrever, se inscreve lá, isso nos ajuda bastante. Ativa os sininhos, notificações, tá? Comenta também algum convidado que eles querem, alguma dica também, que às vezes você fala, nossa, aqui eu sei também sobre o assunto. Manda pra gente que vai ser bem legal. Pode mandar lá no direct lá, que nós estamos, a produção tá online aí. Isso. E falando em direct, Arroz de Festa _podcast, o nosso Instagram, tá? Então, cheio de cortes bacanas lá, muita coisa boa. Então, tamo junto, mais um episódio especial, né? E vamos lá, André, estamos em várias plataformas também, né? TikTok, sim, Spotify, pra galera que tá aí no carro, pra galera que tá na academia. Spotify, se você vai pro trabalho, pega avião. Um trânsito, igual chegando aqui hoje, peguei um trânsito que foi nossa, só um podcast mesmo pra salvar, né? Então vai ser ótimo, assim, que a gente tá lá, tudo organizadinho pra vocês escutarem todas as dicas e assuntos e histórias também, né? Que essa é a ideia, né? Fazer umas histórias, contar umas histórias bem bacanas aqui, né? Vai ter gente mais pra não meter o louco aqui, outras histórias. Então vamos embora, André. Fala, meu povo, estamos aí mais uma vez. Muito prazer, André Marques, fotógrafo de casamento. E hoje aqui, né, a gente tá no Arroz de Festa Podcast com uma convidada maravilhosa, muito especial, uma parceira de fotografia, né? Ela que é nossa amiga, ela que é natural de Patos de Minas e é mãe de 3, da Antônia mais velha, do Inácio, o do meio, e a Noemi, a mais novinha. Nossa, a Noemi dá vontade. E recebam ela com muito carinho. Ah, não. Mãe, meu... bom, te amo muito. Um abraço, tô morrendo de saudade. Fala o nome de sua mãe também. Gislene Marques, blogueirona. Tá lá na Lagoa Formosa. Tá lá na Lagoa Formosa. Um abraço pra todas as mamães aí de Lagoa Formosa. Isso. Agora tá tudo ok, né? E recebam ela com muito carinho, Helena Lima, né? Nossa grande amiga. Helena, muito prazer, fico muito feliz e lisonjeado de estar aqui hoje para poder ter um bate-papo muito interessante, muito legal para você. Eu não sei se o pessoal percebeu que nós estamos até mais calminhos hoje, mas acho que é por não. Ela tem um negocinho de bebê que acalma o bebê. E ela ligou isso aqui antes, eu acho que deu uma acalmada aqui nos anos. Eu acho que é isso. Depois nós vamos te mostrar esse segredo aí, que você acha que vai ajudar muita gente. Não só quem tem filho, né? Qualquer coisa, assim. Então, beleza, vamos lá. Então é isso. Recebam ela aí, Helena Lima. Eu que agradeço muito pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, ainda mais com vocês, né, que eu tenho admiração muito grande, né. André, me sinto em casa perto dele, me sinto bem, me sinto tranquila. Ainda mais por uma oportunidade dessa, né, que não é falar somente da fotografia, né, mas falar da maternidade, né, que acho que vem primeiro aí em tudo na minha vida, né, então não tem como eu falar de fotografia sem antes, né, não falar da maternidade, né, não falar dos meus filhos, né, da minha família. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui. Foi mãe jovem. Sim. Não, ela vai contar toda a história pra gente, assim, e a gente pensou muito nesse dia, né, essa data especial aí e tal, né, e a gente pensou, né, primeiro o André falou assim, cara, Helena é a pessoa certa pra gente trazer, porque, assim, tem tudo a ver, né, as histórias, essa semana, né? Experiência. Também, a experiência, não só com o trabalho que, né? Você trabalha com muitas mães aí fazendo essas, né? As fotos, né? Aí vai contar um pouquinho, gestante, newborn,
mas tem a sua história como mãe também, Sim. né? E a partir, né, falando nisso, a gente quer contar, né? Quer contar não, né? Queremos escutar você contar como que foi, antes da fotografia, o ser mãe, assim, né? Porque você falou aí pra gente, você foi mãe nova, né? Sim. Começou bem nova. Como que foi, assim, desde que é o início, assim? Então, Conta pra nós aí. meu sonho sempre foi ser mãe nova, né? Aham. Então, a gente fala que foi escapulido, mas minha mãe vai estar vendo, né? Não foi escapulido não foi, né, Foi, não. gente? Foi... Tinha um Mas, planejamento. O meu sonho sempre foi ser mãe nova. E eu falava, não tinha entendimento, né, de muita Uhum. coisa, mas falava que queria ser mãe e morar com a minha mãe, né? Que eu acho Mas que nova quando? eu tinha 19 anos Quando você teve? eu tive, Mas quando o a seu plano de Antônia ser nasceu. nova era isso mesmo. Era É, ser Você era tá com isso nova. quantos mesmo. anos? 32. 32. É nova, eu falei. Não, não, é sim, nova. mãe nova. Hoje é mãe Com nova. 27 anos, já tinha nascido a Noemi. Então, com 27 anos, eu já tinha 3 filhos já. Uhum. Então, eu fui mãe nova, né? Eu tinha 2 anos de namoro com o Heitor, então a gente acelerou o processo. E assim, naquela época, né, era um pouquinho mais difícil do que hoje, né? Eu tinha 19 anos, mas ainda era uma menina, né? Hoje, 19 anos é uma moça, né, completa, mudou muito. né? E foi assim, eu queria, mas mesmo assim foi um susto muito grande. Por mais que eu queria, mas eu chorei muito. Minha mãe e meu pai teve que fingir uma semana que não estava acontecendo nada. De Meu boa. pai passava por mim. Inclusive, o Heitor falou com ele assim, no dia que eu contei. Eu venho conversar com o senhor. Meu pai tá esperando essa conversa até hoje. Nunca teve. Não, Heitorzão, malandro, hein? né? Melhor Vazou evitar, fora. melhor evitar a fadiga. E aí, foi assim, E eu descobri, engraçado, eu fazia jazz. E aí... Não sabia, hein? Eu fazia jazz, e aí... Nesse dia, eu já tinha o positivo, no dia que eu contei pros meus pais. Uhum. Mas aí era uma coreografia lá, né? Um subir em cima, enfim. E aí eu tive um sangramento, eu tive que contar, não teve jeito. Mas aí fingiram uma semana de que não estava acontecendo nada, pra eu não ficar muito, muito assim. Mas meus pais aceitaram bem, né? Meu pai, depois que passou assim, ficou feliz. Tem jeito não, em 9 meses tem que saber. Você tem que Até acostumar. o prazo é Tem até um 9 prazo, meses. tem um prazo pra Depois não acostumar. adianta. Isso. Eu trabalhava na época, trabalhava no Grupo Polaina, na Arezzo, ali. Então nunca tinha nem fotografia, nem passava na cabeça. Vendedora? Não. Nada. Eu trabalhei no caixa, vendedora. Administrativo. Tudo De ali. tudo. E aí era assim, que eu fiquei um tempo lá até ganhar. A Antônia nasceu, né? Eu morava com a minha mãe e o Heitor com os pais dele. A gente não tinha gasto com nada. Tudo que a gente tinha era para ela. Então, eu parei de trabalhar por mais ou menos 1 ano e 10 meses. E fiquei bem até, mas aí chegou um momento que eu comecei a dar uma depressão, né? Porque ficava só em casa. Aí você, Não, tipo, você largou o emprego. Aí larguei. Mas Quando ficou- nasceu, eu não voltei mais, né? Uhum. Fiquei por conta dela. Eu podia na época, né? Porque a gente morava separado, não tinha despesa com casa, nem nada. Então a gente podia, né? ter esse Vocês eram luxo. só namorados e pronto. É. O né? Heitor é muito novo também, né? Heitor tinha 19 também. É. O Heitor, vocês vêem uma foto, era menino de tudo. É. Um palitinho, Nossa, vamos assim. pegar essa Magrelo. foto e vamos postar depois aí, né? Um Arrumar ela. palitinho. Quem Essa fez foto as aí. minhas fotos de gestante foi, na época, era o estúdio do Ayrton, mas aí tinha uma fotógrafa trabalhando lá na época e fez as minhas fotos. A gente ganhou de presente, na época no patrão dele deu de presente. Rostinho de bebê que eu tinha. Nossa, novinha demais, gente. Mesmo que vem Antônio, eu já vi foto. Então foi no estúdio do Wellington? Foi no estúdio que tinha lá na Rua do Rosário. Sei, Deve ser sei. dos primeiros estúdios aí que eu conto aí nos Ah, episódios. não, passados. o Wellington contou no último episódio aqui. Que ano que foi isso aí? 2009. Não, não foi não, que foi Não, já tinha uns 70 anos de profissão. o Wellington, grande amigo nosso. É, abraço. né? Inclusive, né, quando chegar lá, né, eu falo. Mas eu perguntei isso porque ele falou que abriu o estúdio dele em 2004. É, Porque 2004. tava na luta aqui de saber as datas. Agora eu tô também. Então confundindo. é recente. Se é Foi. 2006 ou 2004. A que aí Antônia o tem Carlos, 13. dois erados aqui. Beleza, aí continua. Aí você. E aí aí eu fiquei, né, sem trabalhar, e daí foi ficando difícil. Uhum. E aí eu coloquei ela na escolinha e fui trabalhar. E aí eu trabalhava de vendedora. Mas você voltou para o mesmo emprego? Não, eu Aí você já foi trabalhava. pra outro. Eu comecei a trabalhar na Nalu, na Nalu tá. Calçados lá. Tive experiência muito boa lá, aprendi muita coisa, né? Bacana. Conversar com as pessoas, né? Uhum. E
E aí trabalhei lá por um período, mas eu tinha um sonho. Gente, eu tinha um sonho de trabalhar no hospital. Eu sou fotógrafa, Meu mas Deus. assim, quando, né, vamos ver, quem sabe eu tiver velhinha, talvez, pode até ser. Meu sonho sempre foi ser médica. Antes de fotografia, assim, Sério? na minha E eu vida. não sabia. Será que a gente já conversou? Não, eu queria ser geriatra. Eu sou apaixonada com gente velhinha. Então, assim, eu queria Fotógrafo de ser... newborn. É. Beleza, segue aí. Eu queria ser geriatra. Tudo na área de hospital me encantava. E eu Bacana. queria muito trabalhar no hospital. E aí eu deixei vários currículos lá, tal. E nesse meio tempo eu fiz radiologia. Mas assim, eu terminei radiologia, fiz o TCC, mas eu entreguei. Então eu não formei em radiologia. Aí nasceu uma Aí menina, a não tia, tinha jeito. filha, Eu tinha uma trabalhando filha, e isso. fazendo curso. Eu tinha uma filha, trabalhava, fazia o curso. Aí eu consegui um emprego no hospital, né? Ganhava metade do que eu ganhava na loja, mas eu queria muito, Sim. né? É, E aí tá no certo. hospital foi talvez a primeira vez que eu tive experiência com fotografia, assim, a oportunidade de fotografar, que foi o parto, né? Mas isso só tinha Antônio, né? E aí a única referência que eu tinha de fotografia era o Ayrton. Então eu já conheci o Ayrton. O Ayrton, né, bacana. sempre foi minha referência de início. Ele é padrinho do Uhum. Inácio, mas a Cristiane. Então a gente já tinha um vínculo, né, antes. Ó, bacana. Sim. Então Aí- você teve um padrinho. Teve. Vamos falar assim, padrinho sim, né? ele, Porque- ele me acudiu muito, gente. eu do imagino, céu. porque... né? Tomara que ele não falava, porque cada coisa que eu aprontava, mas enfim. E Isso- você isso- tinha quantos anos quando você Isso aí, começou? que ano que Eu foi? tinha 22, 23. Foi mais tudo ou menos. rápido, hein? E que ano que foi isso aí, minhas contas? Aqui? É. Fazer umas 2009, 10 anos atrás. 10, 11, 2012. 10 anos 2012. atrás. Isso. Aí eu saí então da loja, fui pro hospital, trabalhei lá um tempinho. E aí eu não lembro, eu não consigo lembrar por quê. Você fala, Helena, por que você começou a fotografar? Né? Tem gente que tem um sonho, né, de ser fotógrafo. Eu não consigo saber o porquê, eu não lembro. Mas eu, desde de novinha, época de escola, naquela câmerazinha de filme, depois você Sim. vai digitar, eu fotografava minhas amigas, inclusive elas vão ficar bravas de eu contar. Mas a gente fazia ensaio sensual. Nossa! Aí eu tenho Ainda umas- bem que não existia o WhatsApp. eu tive que rasgar Como algumas que você... fotos. Nossa senhora, eu fui Eu tive- pensando em foto sensual antigamente. Tem que revelar. Eu Esse tinha... que é o cara que revela ali na... mas não era assim tão sensual Não, igual sim, mas hoje, né? tô em geral, né? Muitas fotos sensuais, a pessoa faz só pra ela, aí ela tem que mandar uma foto lá. pra ela. Eu naquela tinha- época a pessoa pegava o filme, né? Tinha que pegar o filme pra trás, largasse o filme lá. Não, o cara mas ficava, independente, né? Mas enfim, vamos lá. E depois veio a digital, aquela digitalzinha, né? E aí a TechPix. gente fazia os ensaios, não tinha nada pra fazer, né? 15, 16 anos, e a gente fazia, punha jaquetinha, assim, as minhas amigas todas têm essas fotos. É sensual, viu, gente? Tá Não é algo guardada. no artístico, não. Aí a gente fazia essas fotos. Então, depois que eu já tava fotografando, eu lembrei desses episódios. Então, eu gostava de fotografar. Uhum. Sempre gostei de fotografar, assim, as minhas amigas, enfim. Então tinha algum... Mas eu lembro que na faculdade eu me inscrevi para fazer faculdade, né? Eu fiz o vestibular de educação física e segunda opção fotografia. Teve um ano aqui que teve fotografia. Mentira? Teve Não sabia, fotografia. não, também Mas não. É novidade. Então foi nessa época de 2013, mas não, eu era adolescente, na verdade, quando eu formei, Ah, né, nós na estamos escola. Ninguém Foi quis antes. profissionalizar na fotografia, falou, larga isso Foi aí. pouco tempo, então eu fiz, e eu, naquela época não tinha condições de dar sequência na faculdade, mas eu lembro que eu fiz inscrição, então eu já tinha um pezinho, assim, mas não era justamente. nada assim. Aí não lembro o porquê mesmo, que eu falei, vou comprar uma câmera e tal, não lembro não. Mas eu falei com o Ayrton que eu queria começar a fotografar, foi corajoso, porque me emprestava a câmera dele, Nossa! emprestava. Então você teve o prazer de trabalhar com câmera foda, de última geração. Sim, aí ele me emprestava a câmera dele. Eu sei que do fundinho capaz que doía, porque nossa. hoje se for pra me emprestar... Você não empresta a sua? Não, se me pedir eu empresto. Assim, eu empresto, mas, né, não é uma coisa Que é o que você ciúme tá de todo emprestando, fotógrafo. né? Então ele me emprestava. Aí eu comecei assim, eu tinha o passe livre no bloco cirúrgico, né? Uhum. Então eu fazia os passos. Meu primeiro parto, eu não enxerguei nenhuma foto. Eu fui ver tudo, eu nunca tinha assistido um parto antes de fotografar, ficava no hospital, mas não assistia. Então eu não enxerguei nenhuma foto, eu só vi depois que eu passei pro computador, porque embaçou, né? Eu fiquei de máscara, tensa, então ficou tudo embaçado lá no lugarzinho. Não sabia a configuração de quase nada, né? Então, Tem uma luz muito Bateu lá. a intensa luz em cima. então, Aí, então eu lembro de ter começado com o parto, né? Fazia Seu lá. primeiro parto foi fotografando.
Assim, o parto que isso. você, né, Uhum. participou ali. Foi fotografando, foi de frente ali, o parto acontecendo. Normal? Você falou? Não, eu nunca fotografei o normal. Eu já fotografei mais de 100 partos, mas nunca fiz um normal. Ó. Eu só fiz engraçado, um na minha né? vida e foi normal. É? É. Verdade, que Por você isso- falou que ficou ruim demais. Não, ficou muito bom. Não, você ficou Não, assim. não, deu tudo certo, mas É, foi o mas você- único e fotógrafo, mas não. Mas, O último. mas O quando for sua primeiro e vez, você último. vai assistir, né? Não vou assistir. Ah. Não, vai dar tudo Vai, certo. você não tem esse pai que não Não. assiste, não. Vai Eu dar. fotografei alguns lá no início da carreira lá. É e meio sofrimento, a galera não? vai. Eu acho que é meio sofrimento. Ué, mas a mulher Não é pode não, sofrer, gente. Porque como pode assistir mulher sofrendo? Mas pra quê, gente? É umas coisas que não tem porquê. Sabe? Tipo assim, ô, você sabe que a pessoa fala assim, experimenta. É bom? Ruim? Experimenta. Ué, Ah, gente, é ruim porque eu vou experimentar. não, Ó, é mas você experiência. vai me Não, tô contar. Vai brincando. ser a melhor sensação da Não, sua não, vida. não. Eu falo assim, eu fico brincando assim. É porque a também... Pamela já tá olhando ali, eu tenho certeza que ela já não tá satisfeita com a A sua. cara dela. Não, eu tô brincando, Eu sei. porque, assim, não é minha área de fotografia e tal. Eu sei Uhum. que quem faz, gosta, faz 100 Mais de 100 partos, né? Então, partos. É, assim, é uma você leva de experiência forma louca, diferente. né? Claro que cada um, né? Igual a gente faz casamentos, a gente faz muito e sabe que é diferente um casamento. Imagina um parto também, né, cara? São coisas diferentes. Mas Mas, fotografar a parte tem que ficar ligado, né? Porque nunca tem uma hora certa. Né? não, Você já tem eu que ficar vejo ali, a né? galera de parto, assim, que você... O equipamento tem- nunca pode ter é, problema você e tem- você nunca, não adianta você ter reserva, porque você não vai poder sair, trocar de roupa. você Ah. Deu ruim, deu demanda um ruim. tempo que você não sabe, pode ser 1 hora, 2 Uhum. horas. Já aconteceu de você não conseguir atender um parto? Já aconteceu de eu trocando de roupa, Falar, nasceu. Nasceu. não, e eu escutar chorando. Ah, Aí você Foi. chega pra poder Mas fazer. outros- Finge aí, não, finge que eu tô tem nascendo. muitos processos dentro do parto, né? É. Assim, né? Não é só nascer, né? Você tem um acompanhamento ali do pai chegando e tal. Então, assim, Eu tudo bem, pedi né? isso também. Tem porque um eu nem momento, é igual o lembro, negócio da né? aliança, né? Você perde a aliança, né? Aham. Mas o casamento você não perde, é uma coisa. Uhum. Mas, enfim. Isso. Continua. Aí eu comecei ali com parto e o Ayrton sempre me tirava as dúvidas. Uhum. Depois fiz de tudo, menos eu sempre fazia tudo na área infantil, né? E aí eu falei, Ayrton, que câmera que eu compro? E não tinha muitas condições, né? E comprei a minha primeira câmera, né? Eu só tive 2 nessa Qual vida, câmera? mas A era primeira? era Nikon D3200. eu lembro. Eu usei ela 6 anos, então vai fazer 10 anos que eu tirei a primeira foto. Então eu fiquei 6 anos com ela. E eu não sabia nada. Assim, eu não tinha tempo de ver manual, não tinha tempo de ver vídeo, Uhum. né? Já tinha a Antônia, enfim, era corrido, não tinha esse tempo. E nesse meio tempo, quando eu comecei, sim, Uhum. eu engravidei do Inácio, né? Eu lembro direitinho o dia que eu sentei e falei com o Ayrton, eu quero fazer foto de parto. Ele falou assim, eu não dirijo até hoje. Lembro que ele falou comigo que seria ia ser difícil, Uhum. né? Porque eu não dirigia e tal, mas mesmo assim eu falei, vamos lá, É. vamos insistir. E tive algumas oportunidades, igual ele me ofereceu trabalhar no estúdio naquele tempo, Uhum. tantos anos atrás, eu fazia o newborn, mas eu não tinha condições de investir, de comprar nada. A gente não tinha condições. Isso assim. aí sempre trabalhando, outra Sempre empresa. trabalha- Era tipo um Isso, bico, né? Vamos era um dizer assim, bico na época. Então, a gente não Você tinha- via oportunidade, dava Isso. pra fazer. Porque assim, quando você começa uma profissão, assim, e você já tem filhos, nesse caso já tinha 2 e Nath já Uhum. tinha nascido, né? Tudo que entra, né, sai. Então eu não tinha como, né? Não tinha como ficar investindo, assim. E aí eu comecei, fazia aos trancos e barrancos, né? Em 6 anos eu nunca tinha feito curso, não sabia. Se você me perguntasse, o Ayrton ia me explicar as coisas, gente. Não sabia nem estar falando inglês. Porque eu não sabia o que significava e eu ia fazendo e aprendi fuçando mesmo. Então, tudo Na raça ali. Aham. tudo que eu aprendi foi fuçando mesmo, sabe? E aí comecei fazendo os trabalhos, a minha primeira gestante. Assim, né? Não fica bom, né? O primeiro newborn também, porque eu comecei a fazer newborn agora, né? Vai fazer 2 anos, mas já fiz outras tentativas antes. Mas era tão frustrante que eu não dava sequência. Mas você fazia, por exemplo, você não tinha estúdio. Esse newborn você fazia na casa da pessoa? Não, eu Não. fiz alguns no estúdio do Ayrton. Ah, Eu me emprestava. ele emprestou. emprestou. Ah, Tanto a então, câmera não. quanto o Ah. estúdio. É o padrinho mesmo. Ué, padrinhou ela ali. Total. E aí eu fui fazendo assim, né? Aos trancos e barrancos e tal. E comecei. Era com a lente do kit, né? Uhum. Eu tinha um cartão de memória, a câmera, a lente do kit, uma bateria e um flash, a pilha. Eu não tinha 2 cartões de memória, eu não tinha. Uhum.
e um computador, um notebook emprestado, que eu nunca mais devolvi. Era emprestado, eu editava no dedinho. Eu lembro lá. disso, foi, eu acho que uma fase Quando eu que eu conheci. conheci o André, eu ainda editava no dedinho, assim. A Parece gente- que é difícil até ter um mouse, assim, sei lá. Mas era Eu- no dedinho, o notebook sentado no colo. E aí, nesse meio tempo, Dando mamar, Heitor? veio a pros meninos? Noemi. Nesse meio tempo veio a Noemi. E a Noemi me sugou tudo que tinha, que não tinha. Então, eu já não tinha muito tempo, né, de Uhum. estudar nem nada. Eu editava nas madrugadas, então, era assim, eu editava, tentava editar, a Noemi acordava para mamar, eu levava o notebook, deitava de ladinho, dando mamar e editando. E assim era, eu tentava colocar a maternidade e a fotografia junto. Por isso eu demorei um pouquinho até entender como fotógrafa mesmo, porque Sim. estava tudo tão misturado ainda na minha cabeça que eu demorei a entender assim que eu poderia ser fotógrafa, ou que eu era fotógrafa, né? Demorei a falar, qual a sua profissão? Uhum. Eu era dona de casa, né? E aí eu vou insistindo, pergunta só para me Aham. entender, pra gente entender todo esse processo que para mostrar realmente é difícil, né? E Uhum. nisso o outro trabalho também tava. Não, aí Quando nesse. você- Não, aí chegou quando o Inácio nasceu. Não, quando a Noemi nasceu, né? Eu larguei. Você tinha que pegar um E tempo nessa mesmo época é a época que você já estava atendendo na sua casa, naquele estúdio? Ou já era ainda no dueto? Aí Não, a dueto foi pouquíssimos. Aí eu porque fiz depois você estúdio teve pouquíssimos, que foi ele ofereceu esporádico parceria, mesmo, mas eu não tinha condições nem Uhum, nada, uhum. né? E não era condições de pagar ali, dividir, não. Eu não tinha condições de comprar os itens para fazer aquilo, Aham. né? E aí eu fazia externo, né? Não fazia mais newborn, Sim. estúdio era evento, ensaio externo e tal. E aí um dia eu queria fazer um ensaio temático, então já tinha os 3, né? E a minha casa era pequenininha, mas tinha os 3 quartos, mas sendo 3 filhos, né? E aí eu falei com o Inácio um dia, eu falei, olha, você me empresta seu quarto? Ele falou assim, Menino empresto. bonito, você tá louco. E aí era um quartinho, sei lá, 3x3, era muito pequenininho, 3x3. tinha que andar de banda, assim. É. E aí comecei lá, assim, né, com essa câmera, iluminação, nossa, a iluminação era... Ó, gente, já tá falando assim, mas eu vou falar pra vocês, eu acompanhei o trabalho dela, você também acompanhou, mas tu que põe a mão é foda, é Não. top. Ela já fazia um trabalho, assim, surreal. É, Porque quando eu conheci ela, foi no Projeto Up. Pois é, Tem a história então, do Projeto ju- Up, justamente assim, Nós vamos... Você vai contar ela, então. É porque assim, isso aí, agora que você tá falando, isso aí já passou o Projeto Up. Não. Não passou. Então, beleza. nessa- Vamos chegar lá, na hora de chegar, a gente conversa sobre isso. Só pra me Vai entender. ficando Porque... meio triste, Isso. vocês falam, Helena, pode pular o assunto. Não, tá legal, só pra me entender, porque assim, eu falei que eu conheci a Helena no No projeto. projeto. Então, assim, eu queria saber o Caminha momento. D3. Eu também É. conheci no projeto. Sim. Mas Foi continua. Aí você surreal. foi pro quarto do Aí do era o filho quartinho, isso. E aí pus uma placa de MDF no chão, tinha janela normal e fazia com flecha bater no teto. O mais simples que tinha era isso. Nesse meio tempo, como eu não entendia de câmera, eu não entendia. Então eu ia clicar, eu não achava o foco de jeito nenhum, eu não sabia voltar. Aí ligava. O Ayrton, corre aqui, eu posso correr aí. E aí era um botãozinho, eu chegava lá, eu falei, a câmera deu pau e tal, era um botãozinho, porque eu não aprendi da forma certa. Então eu aprendi na gambiarra. Então eu não sei mesmo. Eu sei fazer ali de cor o que eu sei, mas eu não sei mesmo a configuração Aham. muito bem. Então tinha essa trabalheira toda, depois... Ela é uma motorista Depois- sem carteira. Eu conheço alguém assim Olha lá, ó. também. Olha lá, motorista que sem faz carteira. as fotos tudo assim, mas pergunta Se assim. manda explicar, Helena, qual a configuração que você usou? Fala, meu filho, sei não. É. Um dia eu fui na casa da Helena, ela lá, né? Fui lá visitar ela mexendo lá com um projeto, né? Que ia ser um lançamento, eu tirando. Ela falou assim, André, o que você tá fazendo? André, o que é isso que você arrumou? Eu nunca vi isso. Não. O que é isso, André? Vai, me mostra aí. Eu tirava e ela, nossa. Teve uma época, já com 5, 6 anos, eu não sabia diferenciar a velocidade, abertura, Uhum. não sabia mesmo, né? Graças a Deus vai melhorando, né? Mas aí o quartinho, eu fiz o meu primeiro Natal, que foi um temático lá, sabe? E montei com a cara e com a coragem. E aí os meus clientes chegavam na sala, era pequenininho. Então tava Heitor na sala, tava Noemi na sala, e na sala, Antônio na sala, Antônio saindo do banheiro, um saindo da cozinha. E era assim, ele tava esperando fazer o ensaio. Depois foi melhorando um pouquinho, a gente quebrou a janela e fez uma porta de vidro para entrar a luz natural. Fiz um fundo infinito
de alvenaria. E aí foi melhorando, né? Algumas coisinhas ali, mas com a mesma câmera, mesma dificuldade, fazia evento. E era assim, voltando um pouquinho atrás, a Noemi nasceu, eu fazia evento na época. Com 1 mês e meio eu voltei a trabalhar e o Heitor ia comigo com ela, porque ela mamava e eu pedi autorização à mamãe do evento, posso levar a minha neném? O Heitor ia comigo, sentava na mesa de convidado com a neném e eu parava de mamar. E fui nesse meio tempo, por causa da maternidade, eu precisei me organizar, assim, para conseguir trabalhar e criar. E o Heitor é um anjo. Mãe, pai, vó, né? Avó. Ficava com a rede de apoio, né? E assim, a gente sempre teve uma rede de apoio muito grande, Bacana, né? bacana. Eles têm três vós, né? E aí elas sempre revezavam, ficava com um outro, ficava com o Heitor levantava o menino de madrugada. Eu tenho várias fotos, assim, que eu fazia uma selfie. Então, tava os 3 dormindo para um lado, outro para o outro. Assim, indo me buscar em evento, né? Eu tinha meu flashzinho de pilha, e aí comprava uma pilha, aquela cara, pilha alcaline, e comprava uma, acabava, o Heitor tinha que correr, comprar outra, entregar pro garçom me entregar, enfim. Mas sempre... é um exemplo exatamente, né? Sempre foi muito difícil e assim, e por causa da maternidade eu tive que escolher, né? Eu podia ter as facilidades, né? Podia largar as crianças e fazer um curso e tal, mas eu estava ali, mas a minha prioridade ainda era a maternidade. Sim. Chegou um ponto onde eu pude dividir isso, né? Então, chegou um ponto onde eu pude, que foi meu primeiro workshop, meu primeiro curso foi o Projeto Up, né? Que eu chorei, queria ir embora. Ficou ansiosa. Eu falei, você me dá sendo Wi-Fi, porque eu falei que eu não podia deixar. Foi. E foi a minha primeira oportunidade que eu tive, assim, antes eu trabalhava, mas a minha prioridade era a maternidade mesmo. Eu ainda não tinha conseguido desvincular isso ainda. O Up que você fez foi em que ano? Eu fiz 2 Up, o primeiro... O primeiro. Primeiro foi o primeiro? Primeiro foi o primeiro? Não foi o primeiro. Não, o primeiro foi o que veio o Gilmar. Ah, você fez o primeiro que veio o Gilmar. Você fez esse. Esse. E aí foi o que eu fiz com a minha câmera, né? E aí já era difícil pra mim, porque eu chorei muito, porque eu não queria deixar a Noemi, era tão pertinho, né? Mas eu não queria deixar, era a primeira vez longe. E aí eu lembro muito bem desse dia, o Gilmar lembra que eu já tive a oportunidade de contar isso pra ele, ele contou também isso numa oportunidade que ele teve. Eu tinha essa câmera e a prática era à noite. E aí o meu ISO não ia da minha câmerazinha, né? Eu não tinha o flash, assim, e era uma prática onde o modelo ficava, aquelas luzes, fumaça, e todo mundo fazia, menos eu não fazia. E aí ele chegou em mim, eu falei que eu não conseguia, ele falou assim comigo, é porque o seu ISO não vai, né? Ele quis me contar mais baixinho, com muito jeitinho, que não dava, meu equipamento não fazia naquele jeito. Eu saí, eu dei as costas, engoli o choro e falei, meu Deus, eu não consigo. Foi, assim, uma experiência muito boa, o Up pra mim, mas nesse dia eu tenho essa lembrança. E era um dia que tinha um churrasco, e aí o Ayrton chegou mais a Cris, e a Cris me perguntou como que foi, eu falei, nunca que eu vou contar, porque eu vou disparar a chorar. E eu falei que eu ia... tá tudo perfeito. E aí eu falei que eu ia embora, fui embora, falei que era por causa da Noemi, mas na verdade não era, é porque eu tava me sentindo muito... Sim, eu já tinha uns 6 anos de profissão. Só tinha fotógrafo foda lá, tinha muita gente com conhecimento Gilmar, muito alto. O Gilmar, eu acho que foi o quinto. O quinto. Assim, é só... Explica pra galera aí o que é o Up, o Up é um projeto para fotógrafos, né? Foi idealização minha e do Fred. E isso aí, a gente foi até a 7ª, aí veio a pandemia. Até a 6ª, na verdade. Aí ia até a 7ª e veio a pandemia. E até então, né? Mas... voltaremos, voltaremos em breve, né? Mas eu lembro, né, falando da data para saber, porque eu lembro que o projeto, ele é assim, é 3 dias de imersão na fotografia. Então a gente não tem acesso à internet e a nenhum contato. É um né? Big Brother. Então a gente vai para uma chácara, fica 3 dias lá, só vivendo de fotografia. De noite. E de noite, literalmente, né? E eu fui a maluca lá, falei, vou só com fotógrafo top. E você tinha me perguntado, se fosse, olha, Alexandre, mas eu preciso de ter um... Assim, eu sabia que lá tinha um Wi-Fi, mas nem eu acessava. Mas você me falou assim, eu vou, mas eu preciso, você me contou todo, né, da preocupação com os filhos, né? Eu falei, não, beleza. Na verdade, era da caseira lá, da mulher da caseira. Só que aí a gente... Tinha que subir um morrinho pra poder... Só que eu falei com ela, falei assim,
Helena, é o seguinte, você não vai contar pra ninguém, então, tem que era fazer, segredo. não usa sempre, não, tal, mas assim, a gente tentou fazer da melhor maneira possível pra, né, porque a ideia justamente era ficar isolado, mas, né, é igual você tá com o filho fotografando e tudo. Vamos ver se tem jeito de fazer? Você tá embora, né? Uhum. Eu sei que o quanto é difícil, você me falou, mas deu certo, né? Assim, Deu a gente certo. tinha, ó, se tem um jeito de dar certo, a gente fez, né? E conseguiu ter esse acesso para você se comunicar lá, né? Uhum. Tal. Enfim. Mas bacana. Foi- Aí foi foi quando eu no- conheci a Helena. A Sim. Helena, primeiro contato. E eu sei realmente, a galera, no quinto já tava a galera Não, da era pesada gente lá. brabo, gente No foda. quinto já tava a galera da pesada lá. Eu lembro que no dia antes da prática à noite, eu fazia as fotos, já fazia evento grande já, assim, mesmo com esse equipamento. E aí tinha uma moça atrás de mim e falou assim comigo: ai, mas não é possível, quem que fotografa com lente do kit e câmera de entrada não consegue? E eu falei bem baixinho, falei assim, eu fotografo. Mas assim, eu não, né? Porque as pessoas não têm hoje a visibilidade que você pode começar pequeno. A pessoa acha que você tem. Opa! Quase que você comeu o microfone. Não começa pequeno. Você precisa começar grande. E não, né? Nem todo mundo consegue começar grande, principalmente quando tem uma prioridade, que era a maternidade na minha vida, né? Então eu não podia começar grande. E aí eu não consegui fazer essa foto, foi muito ruim. Eu fui e eu falei com o Hélio, mas a crise, isso era 1h30 da manhã, eu quero ir embora. Eu quero ir embora com vocês, tal. Que a Noemi tá chorando, mas não contei o motivo, não. E fui embora e falei com o Heitor ficou assustado, né? Eu chorei tanto, gente, nesse dia. Eu chorei tanto, porque eu falei assim, meu Deus, eu não vou voltar. Tinha mais 1 dia e meio, eu não vou voltar. E aí, no outro dia, eu acordei e falei assim, eu vou voltar. Cheguei, coloquei minha câmerazinha lá em cima da cama e falei assim, o próximo eu vou voltar com o meu equipamento. E aí, nesse dia, o Ayrton foi para poder me salvando de novo, foi para ajudar em algo. E ele falou assim, Helena, você quer usar a minha câmera? Que na época é a mesma que eu uso hoje, a D750. Eu falei assim, quero. E aí foi você que orientou a gente. Primeiro clique que eu dei, eu pensei, meu Deus. Que trem, até o barulho Onde eu diferente. estava? Onde eu estava. E eu fiz fotos da Paulinha, na época eu estava de modelo, que hoje é minha cliente, fotografei gestante, fotografei o bebezinho dela. Foi as primeiras fotos que eu fiz com uma câmera, né? Não querendo dizer que antes, né? Antes fazia os meus trabalhos. Hoje eu tenho muito orgulho das minhas fotos que eu fazia e olhar e pensar que eu não sabia nada praticamente e mesmo Por assim isso que eu fazia. disse, é um valor muito grande aí da sua caminhada, da sua história. E Que é bom. E aí eu fiz essas fotos e fui embora e cheguei convicta de que eu queria um equipamento novo, mas ainda não podia, né? E passou um tempinho e a gente conseguiu, a gente ganhou de um presente, né? Esse valor e eu comprei. E mesmo assim eu nunca consegui juntar dinheiro para fazer aquilo. Mas aí eu comprei todo o meu equipamento, né? Que é o que eu tenho hoje. E comprei computador e comprei as coisas para mim trabalhar. E no segundo up eu voltei com meu equipamento, né? Toda tímidazinha ainda, porque foi ainda maior, que foi um só de casamento, então só tinha... era só eu e mais uma menina, então era Que só... não era da... Era só homem, foi na época do Anderson Marcos. do Anderson Marques. Condecorado Eu o melhor fui- fotógrafo do Brasil. Sim, e eu não sabia nem quem era, né? Porque eu não era a minha área, mas eu queria ir pela experiência, né? Que eu acho que foi aí que eu cresci, que eu abri a minha cabeça para fotografia, né? Foi que a gente conheceu. Foi que a gente conheceu. Julgou até. Julguei. Pelo amor Mas de sempre Deus. assim. Sempre assim. Sempre Chegando lá assim. achando que era o bonzão. Não, tal. Falando alto e ó, É que eu todo cheguei, mundo- eu cheguei na Lereia, numa loucura, meu peixe, meu brother. Foi. Aí eu cheguei lá, oi, prazer, tudo bem? A Lelene, prazer, André e tal. E Mas ela- até então nem era normal, como se fosse, É. foi no último dia que a gente conheceu, de verdade, né? Aham. Mas aí a gente teve a nossa madrugada lá com o Anderson Marques, que eu conheci Cara, foi ele, engraçado depois tive isso a aí. oportunidade de encontrar ele lá em São Paulo. Então, assim, Você lembra da madrugada que lembro da aconteceu? madrugada. Que do cara ficou Cara, com medo de não, que era? Aí, Que era um... aí eu e a Helena ficou brother lá, né? Helena muito curiosa, eu também. Sobrou só vocês três, né? Aí, mas eu e a Helena não perdeu o sono. A gente conversou muito e tal. Ela me falou, né, da carreira dela, da vida dela, esse mesmo assunto que ela tava me contando aqui, eu falei da minha, foi muito difícil também. E aí, o Anderson tava num salão de si meditando. Por quê? Porque eu não queria que ninguém visse ele ali com as manhas dele. Aí, vamos lá, vai eu e a Helena, e ele não queria deixar nós ver, não queria deixar. E eu e a Helena rodeando, e aí já era 1h da manhã, 2, 3. Aí,
tava frio demais. Aí acabou que ele deixou a gente ver, e aí, nossa, pegou altas. E o altos André macetes. todo, porque pro André ele era uma pessoa, mas pra mim, sim. eu não conhecia quem É. era. Né? E aí eu empolgadaço ali. Helena do céu, tá frio demais, vamos lá pra dentro. E a gente foi pra uma cozinha. Quando nós olha, meu amigo, o cara lá de Brasília, ele é de Brasília, é cidade grande, que lá é frango de granja, criado em granja. Veio correndo, louco da cabeça, que tinha uns homens, uns bandidos, uns ladrões, velho. Eram os peão pra tirar leite lá na fazenda do lado chegando. E ele viu, tipo assim, muito frio, os caras sabe, de touca ali e tal. Frio, muito frio mesmo, e ele ficou doido da cabeça, tava e nós ficamos lá acostumado com dentro. isso, Mas né? foi engraçado. É, E aí eu e a amanheceu o Helena, dia nós viu lá. tanto que nós chorava de rir. Amanheceu o dia lá. Eu tive a experiência lá nesse dia, a gente tinha que fotografar sozinho, né? Então cada um tinha seu momento. Na minha hora eu buguei, então eu não consegui fotografar. Eu falei simplesmente eu não consigo, mesmo com a minha câmera, mas né, ainda tinha essas inseguranças. Mas o Up pra mim foi uma porta. Nesse Up, né? Eu tive a oportunidade também de que o Edu, que era um participante, né? Sim. Que o Edu, assim, o Herta, ele foi o meu padrinho, mas o Edu também, ele me carregou nas costas. Eu falo assim, e escondidinho, né? Ninguém sabe dele assim. Mas o Edu, desde o Up, tô com problema. Você é emocionado, você é emocionado. O Edu desde o Up, então assim, a gente fala que a gente sempre tem alguém, né? A gente sempre tem pessoas, né? Então eu tive o Edson, tive o André também já me acudiu muito, tive pessoas que me ajudaram, e tive o Edu. Eu falo que hoje a minha fotografia, 99% dela eu dependo dele, assim, foi ele. Sério? E é Que por trás, né? bacana. E O é- Edu lá de Tubiá? Não, deu branco. É desse aqui, né? Eu esqueci de onde que ele é. Mineiro, né? No Triângulo Sim. Mineiro ali. Acho que era só eu e o Heitor que sabia. Eu e o Edu- era um que sabia. O Edu, Nossa, a gente top, passava a Eu gosto madrugada. mais dele. A gente passava Eu a gosto mais madrugada inteira. Assim, foi uma adaptação difícil pro Heitor, né, amor? Porque o Heitor tinha ciúme do André, né? Mas eu Não fiz era um papel fácil. muito bacana. Sim, tinha ciúme Eu do André. liguei depois do Up, ela chegou e contou que conheceu, Bonitinho, né? É que o André é muito intenso. Eu conheci um homem. O André, foi desse É um jeito. O André, menino. quando ele gosta, ele gosta. E ele é não. muito intenso. É, Então foi verdade. difícil a adaptação, né, amor? Mas passou. Aí eu liguei pro Agora é Heitor, falei, amigo. Heitor, que é o André e tal, quero te conhecer e tal. Aí eu É, acho que foi foi, onde ele assim- me conheceu e... E Heitor, passou, quero te graças a conhecer. Deus. Ô, Heitor, Foi quero te desse conhecer, jeito. gatinho. Teve que encontrar, conversou. É igual eu pedir pra namorar pro pai. Foi mais ou menos O desse Heitor, jeito. né, até me perguntou do Edu. É. Conversou comigo antes, né? E aí o Edu já existia. Aí Então, virou meu brother, tá vendo como é que o mundo O dá a Edu, volta? antes do André, ele já existia, então ele ficava madrugadas e madrugadas que eu adquiri o equipamento novo, não sabia mexer, e ele me ensinou tudo. Hoje eu falo que o meu senso crítico é dele, então eu mandava uma foto e ele analisava se o dedinho estava escuro, ele falava, o pé, falava, Helena, tá parecendo um pé morto, não tem luz lá, então eu fiquei perfeccionista por causa dele. Então tudo, 90% que eu sei hoje, Gente, eu que dependo, bacana. assim, foi ele que me ajudou, assim, o Edu é Você conheceu incrível. ele? No Up. Não? Não, foi num grupo. Ah, você conhecia aí no Up. Foi num grupo do Up, Ah. antes de eu ir em um Up. Então foi num grupo do Up, eu postei uma dúvida, ele respondeu, e aí eu pensei, gente, que estranho, né? Mas aí a gente começou a conversar, a esposa dele era de acordo com aquilo, hoje a gente é muito amigo mesmo, a esposa e tudo. Então, assim, do Up eu tirei vários amigos, Nossa, várias... que top, gente. Isso é bom Foi, ouvir isso. foi uma história Eu- muito louca. Não, e mas é hoje bom, né? eu mandei pra ele, falei assim, Edu, eu quero te contar uma coisa. Eu esperei contar hoje pra ver se ia dar tudo certo. Aí eu falei que vinha, e ele falou assim, é isso, agora... Porque desde quando ele me conheceu, ele falou que aonde eu ia estar, eu nunca acreditei, eu sempre tive dificuldade, pelas minhas dificuldades, né? E ele sempre falou, ele fala que um dia eu vou dar uma palestra, eu falo, não acredito, né? Eu já falei, né? Mas não ele acredita acreditou também. primeiro em mim, né? Eu de tive todos o Heitor acreditar. que acreditou primeiro em mim, que sem Heitor não tinha Helena, né? Uhum. Mas ele acreditou profissionalmente, né? Que o Heitor ainda não entendia de nada. Então ele acreditou em mim primeiro antes de Que mim. massa. Então hoje eu falo que eu devo. Eu falei que se o que ele fala concretizasse um dia eu der uma palestra. Hoje, pra mim é. Então, pra mim é. Não, então você falou que você vai vir cá, ele vai assistir. Então você vai já, assistir. já. Já tá aí online, Aqui, roteando ó, aí, o Eduzão. Edu, ó. Abração, O Edu foi uns 3, 4 projetos, É. tranquilo. Lá no, ele
uns que Sim. mais foram lá. O Edu assim, me deu um né? apoio muito moral lá também. Vamos fazer um rapel sinistro, Helena. É. Eu morri de medo. Foi, nossa. Aí eu deslanchei assim mesmo, dentro de mim. Eu entendi que eu poderia fotografar com a confiança do equipamento novo e chegou a hora também. A Noemi já estava maiorzinha, né? Então eu consegui desprender aquele momento, né? Da exclusivamente maternidade, que toda mãe tem que passar por aquilo, né? Você tem mãe, se você, por um tempo, você é exclusivamente mãe. Tem algumas que precisa voltar a trabalhar, outras, não, eu vou ficar um período, mas aquele momento de desprender é difícil. Então, eu demorei muito, mas teve o meu momento. Só depois que eu consegui desprender, que eu realmente consegui me ver. Qual que é a sua profissão? Fotógrafa. Mas eu precisei desse momento. Então, assim, eu brincava e falava, gente, mas teve gente que começou depois de mim e tá muito mais. Mas não, eu tinha uma prioridade. Você era muito apegada a isso, né? Talvez tinha. E talvez aquela pessoa não tinha essa prioridade. Eu tinha a prioridade. E vamos falar um pouquinho aqui, já que Não, você falou... deixa eu tô Tá esperando empolgado? acabar. Tá Não, empolgado? não é que eu tô empolgado, claro. É, claro. Mas Eu acho que tinha que ser no mínimo 3 horas. Né? não, eu tenho certeza, isso aí eu tenho certeza, mas então tem umas coisas que eu queria falar. Eu stalkeando o ar. Você falando de, às vezes não acredita, né? E às vezes tem momentos na vida que as coisas vão mais rápido e às vezes mais devagar. Às vezes você tá acostumado, não, tá indo no tempo. Depois aconteceu alguma coisa que você tá muito rápido, você acha que tá meio... E você falando sobre, será que eu sou capaz? E eu ver se eu estou certo, um post recente, você falando sobre receber elogios, sobre... porque realmente eu sei que é uma dificuldade. Sim. Né? E assim, como que você lida com isso? Eu vi que é recente, você tem essa dificuldade. A gente fala assim, porque você fala assim, ó, Helena, você é perfeita nas fotos, tal. Tipo assim, a gente ouve... Eu achava, quando eu recebi, eu achava ruim dentro de mim. Se você tivesse me convidado na semana, sem ser essa passada, na outra, eu não teria aceitado. Porque da semana passada pra cá, a gente vai melhorando, né? Então, teve uma viradinha de chave na minha cabeça. Mas antes, eu não tinha aceitado. Que eu acharia que talvez não teria capacidade de estar aqui. O André sempre fala, Helena, mas você é isso, isso, isso. Eu falo, Mas é porque, na verdade, eu não consigo, né? Esse post eu montei um cenário, né? E aí o Heitor, ele sempre, inclusive hoje, ele deixou um recadinho, um chocolate, ele sempre deixa, quando eu faço algo, ele deixou uma caixinha de chocolate em cima da cama, não deu tempo de escrever recadinho, né? Eu sempre fala que ela é um anjo, tá vendo? Eu falo. Ele é. E aí, naquele dia, o sentimento foi diferente. Eu me senti merecedora, mas depois de quanto tempo, né? Depois de tanto tempo que eu consegui ser merecedora, né? Então, aquele dia eu me senti merecedora e eu tô melhorando isso, de questão de receber elogio, sabe? Helena, o seu trabalho é muito bom e tal. Eu tô melhorando, mas sempre foi muito difícil, talvez pela dificuldade do início. Então, sempre foi tudo muito difícil, né? E aí vai refletindo na gente, né? Mas hoje, agora, eu tô conseguindo melhorar isso, né? Com o Heitor estando comigo, né? Agora, eu consegui também melhorar essa questão, a questão da autoestima, né? Ter nele comigo, sempre me elogiando, né? Sempre me dando apoio. Eu consegui melhorar, assim, essa Mas questão. isso é uma dificuldade. Ou você... Não. Ou isso você fala assim, não. eu entendi. Não melhorou ainda, Ainda que não. é um processo, né? Não, sim. Mas eu tenho dificuldade, muita. Se você falar comigo, Helena, o seu trabalho, nossa, que foto top, assim. Eu gosto do meu trabalho muito, mas pra mim mesmo eu tenho dificuldade Porque de receber. assim, ó, você fala assim, seu trabalho, essa foto aqui, Helena, perfeita, linda demais. Agora, a pessoa chegar e falar assim, Helena, isso aqui, ó, é minha vida. Isso que você... Aí você começa... Assim, realmente, né? Você começa... Tá jogando... É um elogio, mas você fala, cara, tá jogando uma carga em cima. É boa, mas você fala, cara, será que eu aguento, assim? Porque isso aqui, né? Você fala assim, ó... E entrando num assunto também, você tem umas histórias, assim, né? Que é bem assim, né? Então, assim, eu conheço, eu sei também, que realmente é algo muito pesado, né? Que é ruim. Pesado, assim, né? Que às vezes a pessoa... a gente precisa passar para ser um profissional melhor, né? Justamente. E assim, você tá vendo que você tá passando um processo. Eu sei que muita gente tem essa dificuldade. Eu tenho também, né?
Mas tem gente que tem mais e tal. O que você percebe que pode ajudar? Se você tá vendo esse processo, não, cara, ó, eu tô olhando de forma diferente, eu tô olhando por fora, eu tô, enfim. Que às vezes você pode falar algo aqui que alguém tá escutando e vai falar assim, não, verdade. Eu consegui driblar essa questão, essa dificuldade minha de receber elogio, de me enxergar como profissional, quando eu consegui ver o bem que eu fazia para as pessoas com a fotografia, Ótimo. né? Então, hoje, se vai a vovozinha, a bisavó vai lá com o recém-nascido para fotografar. Quando eu fotografo, eu me emociono sempre, eu arrepio sempre, porque eu não vejo a foto ali, naquele momento. Eu imagino quando aquela pessoa não estiver ali mais. Então, é assim que eu vejo a foto, sempre. Então, eu consegui hoje melhorar isso, sabendo que para aquela pessoa eu estou fazendo total diferença. A gente teve recentemente uma mamãe que foi fazer o newborn e o pai dela foi junto, não foi para levar, foi acompanhar para esperar o finalzinho para fazer uma foto com o neto. E ele já é um senhor, bem senhorzinho. Ele não tinha pegado o neném ainda, porque ele teve um AVC. Então, o braço dele, ele não podia pegar o bebê. Ué, André. Que Uai, isso, André? era pra estar no... não, André. 10 episódios depois ele me faz Logo um negócio no meu desse. episódio. Uma bosta. É porque você, Helena, tô de boa. Vou deixar. Não, mas continua. Aí, como no ensaio, no newborn, por exemplo, né, a gente falei de tudo, mas hoje a gente faz só gestante e newborn, e campanhas, né? Então, o bebezinho enroladinho, ele tem segurança, né? Então, uma criança de 2 anos pode pegar um bebê enroladinho com alguém estando do lado. Então, naquele dia, eu coloquei o bebê no colo daquele vovô e ele fez a foto. Talvez será a única foto que ele vai ter segurando o neto, porque o braço não permite, né? Então, quando eu olho aquilo, eu vejo que vai muito mais do que só eu saber receber um elogio, né? Do que um ego profissional mesmo. Vai muito mais do que isso, né? É poder oferecer aquilo, não só aquela experiência, mas o registro daquela experiência ali para sempre mesmo. Então, vai muito mais do que um ego profissional. Eu acho que um grande segredo, assim, uma mãe é você entender o que você está fazendo, né? Não é o elogio que vai fazer, né? A qualidade da foto, não é porque isso é uma técnica que você usa, uma luz, não. Você entender o que é o valor daquela fotografia. E essa é em toda, né? A fotografia é toda, do casamento, do newborn, da avó que também tá lá no dia do casamento, qualquer uma, né? Então você tem que saber o que você está fazendo, né? Você está realmente eternizando um momento ali, né? Que assim, tudo vai se acabar, né? E que lá vai mostrar as coisas. Toda fotografia é importante. Toda fotografia é importante. Mas, quando vocês dois forem pais, por exemplo, o casamento é muito importante, né? Uma coisa que você só faz ali, não pode nada dar errado. Deu errado, não tem como você repetir, né? Toda fotografia é importante, mas quando vocês forem pais, né, e as meninas forem mães, vocês vão ver, assim, a diferença dentro de vocês da questão da fotografia, sabe? Fotografar a gestante e fotografar o recém-nascido, fotografar um parto, né? Tem um significado ainda maior do que qualquer coisa, eu acho. Eu falo que fotografar um recém-nascido é aquela sensação de você estar pertinho de Deus todos os dias. Não. Porque você pensa, você segurar um recém-nascido, né? O pai, a mãe, ele tá ali em cima, mas é um olhar tão diferente, sabe? Imagina. É um amor tão grande. Então, eu falo que, assim, a fotografia de recém-nascido e de gestante, todas são importantes, mas ela tem um peso ainda maior. Histórias, né, Andresa? E já que, né, você falou aí, né, de quando a gente ser pai, de mães e tudo. Heitor, chega mais. Você não tá preparado? Tá preparado aí? Chega mais, traz a cadeira, senta aqui do lado dela. Vamos mostrar quem que é o Heitor. A gente já falou tanto do Heitor, cara. Quem que é o Heitorzeira? Acho que é daqui, amor. Juntinho, chega mais pra lá, Helena. Vai ficar os dois juntinhos aqui, ó. Não, o microfone vai ficar onde tá. Sim. Só você que vai chegar e ele vai dividir o microfone com você. Chega aqui, amor. Não, beleza. Tá bom? Aí, isso. O Heitor é o cara que faz isso aqui, velho. O Heitor é o cara que coloca o bebezinho lá, que acalma ele, que pega ele, que balança ele. Tem toda a mãe. E aí, Heitor, prazerão te Boa noite, aqui. gente. Valeu. Boa noite, André, Alexandre. Isso aí, Heitor. Estamos na área. Esse é realmente a Helena Lima, né? Sem ele, nada disso seria possível. Não, quem acompanha a Helena aí sabe que tá, né, hoje é o casal
casal de... Um como é que é? casal na fotografia materna. Casal, né? Fotografia materna, né? Que tinha um slogan e eu não tava sabendo. Lembrando, na verdade, que eu tô stalkeando ela ultimamente. Tá dando uma olhadinha. Mas me conta, que é? Como é que é o nome? Como é que é o nome desse... Esse aí é uma bonequinha de treinamento, Aham. né? Ela chama Tereza, mas aí hoje ela tá de... Terezo. Né? De Terezo. Terezo. Hoje eu tô de João. Terezo. Mas eu comecei a fazer o newborn com a ideia já de o Heitor estar junto, porque eu fazia antes e nunca dava certo, né? Hoje é possível você fazer um newborn sem assistente, é possível, mas algumas poses, por causa de segurança, você precisa ter um assistente. Mas deixa eu entender. Isso aí Posso você... pegar? Pode, pega aí já pra gente ver. Deixa a câmera já abertinha e diretona pra gente... Esse é um bebezinho de treinamento, que ele tá na pose, né? Esse é o treinamento bracinho. seu. Não tem nada a ver pro cliente, não. Não, Ele nem vê isso aí. Isso, no meu primeiro curso eu quis fazer direito, meu primeiro curso de newborn, então eu comprei ele pra gente treinar, mas eu não treinei não. Né? Não tive tempo de treinar não, mas ele fica lá, a gente coloca ele na pose, ele tem, teoricamente era pra ter o beijo de um bebê, né? Então a gente faz essa pose aqui, tá? Essa pose de bracinho, e eu faço a foto, o Heitor fica do lado ali de segurança, né? Porque o bebê pode ter um espasmo, o recém-nascido ele tem muitos espasmos, né? O sorriso é um espasmo do recém-nascido. O recém-nascido não sorri, né? Assim, é um espasmo. Então ele pode ter um espasmo pra frente e tal. O Heitor fica ali pertinho, ele faz essa função, dentre outras também. E aí, teoricamente, ele tem o peso de um bebê recém-nascido. Você vai achar que é meio pesado, mas o dia que você pegar um recém-nascido assim... você vai ver, quer pegar? Pega aí, pai. Nossa, Cuidado, eu hein? sei pegar. Você pega, nossa, Nossa, pegou igual um... Não, mas eu peguei aqui no pescocinho. E o recém-nascido, ele é realmente assim, ó, né? Se você soltar, ele vai sempre sempre ficar molinho. Ele é realmente assim. É pesado. Não, mas isso aqui não tem problema agora, não. Pega direitinho. Aí, eu tenho que pegar assim, ó. Não, já Jesus, Tem que boné, pegar assim, já lá, o desfez, menino. Cadê o bonézinho? PT Não, todo. aqui agora eu tô zoeira, mas deixa eu ver um negócio aqui. Eu quero ver o peso. Pesado. Sim. Pesado. E aí, você vai criando essas Então, mostra seu talento aí. essas poses, né? Que você vai criando. Isso, a gente cria, a gente faz... Esse aqui chama prop, né? Um baldinho. A gente faz no baldinho e a gente faz no puff também, né? A gente vê faz muito, no né? puff peladinho, que é o que acontece bastante. Muito cocô, muito xixi, e os papais ficam envergonhados até, porque acham que não é normal, mas é sempre. Então, a gente faz no puff, faz com a família também. A emoção... Recentemente, eu postei um videozinho que eu consegui pegar a mamãe chorando na hora. Então, quando eu tava fazendo a foto, ela chorou e eu falei, não para de chorar, não. Segura, continua aí. E aí ela chorou. Então, assim, eu acho que naquele momento ali é a hora que você vê, né, o seu sonho realizado mesmo. Né? Com certeza. Então, beleza, você vai fazer isso aí. Então, a gente sabe que tem muitas técnicas, né, para fazer, para colocar isso lá, assim, é tudo montado. É tudo montado. Então, tem a pose do sapinho, que é a mãozinha assim, e os pezinhos pra frente, né? E nessa pose, a gente nunca deixa o bebê sozinho. Então, o Heitor fica segurando. Eu brinco que ele é o fotógrafo de uma foto só também, Mas a maioria você que monta. Você que anda montando agora. Não, eu monto, né? E ele faz... Ele faz o apoio ali, né? Ele você clica clica essa também. forma. Tá. Então, aí a gente faz a pose... E aí eu entrego pra ele, eu seguro a cabecinha, nessa pose específica, ele clica, depois eu seguro. Segura a parte. E aí a gente faz a fusão ali. Eu tive a honra um dia de acompanhar a Helena lá no estúdio. Não Era foi minha fácil, primeira experiência. Porque não fazia silêncio no estúdio de newborn, né? Nenhum lugar. E aí eu ficava perguntando ela tudo. E uma coisa, é um fato curioso que eu não sabia e muita gente não sabe. O pessoal fica falando, nossa, mas coloque ele dentro daquelas meinhas apertadinhas e tudo. Tem uma técnica de respiração, por isso que ele fica quietinho. É um trem assim que você me explicou? Um trem? Você entendeu errado. Não. Tem uma... O enroladinho, né? O bebê tem, o recém-nascido, ele tem a memória recente, né? A gente tem um recém-nascido até 28 dias, né? Então, você enrola ali, os pezinhos realmente ficam aqui, a mãozinha fica aqui. O que eu falei foi da respiração, porque a gente tem que ter uma técnica. Dependendo do jeito que eu enrolar o bebê, aqui são 2 canudinhos. Se eu enrolei, eu vou prender... E vai prender a respiração, né? Então, o enroladinho, que é o casulinho, o saquinho de batata, o bebê fica mais seguro, né? Melhora a dorzinha de barriga.
Então, a gente usa o enroladinho para isso e as fotos ficam lindas também. Não, e beleza. Então, nós falou técnicas e aí a gente tem mais coisinhas aqui, ó. Esse negócio é que eu falei no início lá, que ela colocou o sonzinho, por isso que o episódio tá mais calmo Sim, hoje. a gente tem... É por conta disso mesmo, esse barulho. A gente tem várias técnicas. O ensaio depende 100% do bebê, mas a gente tem as técnicas também, né? Tá. Que esse aqui chama shush, né? É o ruído branco, né? Então, ele faz o sonzinho da barriga da Aí mãe. você fica deixa do lado lá. O dia todo. Aí tem a caixinha de som também, a gente põe musiquinha e aí fica. É o barulhinho. É o chiadinho que a gente faz com a boca, né? Mas aí haja boca pra ficar fazendo aquele chiadinho, né? Ah, Então, tá. agora eu arrumei um que treme o puff também, que é o Heitor que vai ficar até sem utilidade, porque o Heitor ficava batendo no bumbum do bebê, né? Agora não precisa mais. Não, esse eu vi, eu acho que quando você comprou, ou não foi? Eu Sim, acho esse aí ajuda o outro muito. eu vi do negócio que fica... As mamães fazem em casa, mas tem... Isso aqui eu posso comprar quando tiver meu filho? Pode comprar, mas Então, eu já vou aprendo aprender. muito com as minhas mamães. Teve uma mamãe lá esses dias que é extremamente esperta, a Natália. Ela fez assim, ó, Helena, eu ia comprar, mas achei isso caro. Eu escutei o barulhinho, eu falei assim, gente, isso é um radinho fora da sintonia. Ela comprou um radinho, tirou da sintonia e resolveu o problema. Então fica aí a dica. Então ele faz... E eu vou te contar, um curso que eu fiz, congresso, aí tinha de tudo, né? Tinha de gestante e tal, e eu tava lá pra assistir, né? E eu lembro direitinho que ela falou sobre o rádio, que você comentou, e eu lembrei. Ela falou sobre o rádio, e tem várias coisas no YouTube. Sim. Se você buscar sobre isso aí, É só tem saber os falar áudios, ruído branco. os áudios lá, e ela mostrou sobre isso. Mas no dia que ela fez no congresso, ela fez uma apresentação, né, uma demonstração, ela usou o radinho. Ela pegou um radinho e fez isso. Aí eu lembrei, falei assim, mas agora, olhando isso aqui, eu achei mais chique. É. É bacana. Topzera. Esse aqui é o quê? Esse aqui é... Esse é próprio para newborn, mas tem que se achar no Mercado Livre, inclusive muito Mas mais barato. essa diferença aqui é o quê? É tempo, o tempo que ele fica Mas ligado. o som é o mesmo. O som é o mesmo. Por isso que esse é próprio para newborn, mas tem o próprio... você tem em casa, tem som de chuva, barulho do coração, tem outras opções. Tem um Esse aí é próprio, tem volumezinho um volumezinho. Pamela, vamos comprar um desse pra nós dormir? Nós põe lá na cama, assim, ó, na Eu cabeceira. não dou conta, não. Isso aí eu não dou conta, não. Deus me livre. Não, a Pamela, de vez em quando, ela liga. Ela liga uns trem que fica desse jeito lá. Não, Não é? E dá certo. E Eu o durmo, bebê, pelo menos. quando o bebê Nossa não acalma, eu Pamela, é chego só você bem fazer isso no pertinho. ouvido da legenda e ficar lá. Isso. Funciona até mais. A Pamela vai lutar. Ela vai lutar e ela fica fazendo um negócio pra lutar que tem que fazer... Eu durmo. Tá, nossa. Eu fico escutando ela lutando e dormindo. É por causa disso. Eu não dou conta, não. Não, Esse tô aí eu não dou brincando, conta, não. gente. Agora me conta aqui, a gente falou assim, né? Técnicas, coisinhas, com certeza tem muitos, né? O pano, tem várias coisas, né? Mas aí quem precisar dessas coisas assim, né? Que quiser tirar as fotos, vai mandar mensagem pra Helena, vai lá no estúdio dela conhecer, né? Mas me conta uma história, que eu sei que deve ter, assim, a gente conversou algumas tem histórias. um milhão, né? Mas assim, é uma história que assim, você fala assim, gente, isso acontece lá, mas não sei. Que os pais não sabem, que as mães não sabem. que Você as falou inusitadas. agora um caso aí do neném fazer coco peidar. Fazer coco peidar. Não, não, porque o coco pum. é pum, né? Peido. Peidar depois dos 10 anos de idade. Não, solta um pum, isso que o pai fica com vergonha, Sim, né? o que acontece muito mesmo, né? O bebê, o recém-nascido, ele solta muito pum e, diferente do que as pessoas pensam, o pum do bebê muito, muito fedido. Então, pode estar com os 3 paninhos enroladinhos que ele vai inalar o ambiente todo. Então, às vezes acontece que a gente faz peladinho, né? Eu ponho no puff de bumbum pra cima, o Heitor fica do lado de cá batendo no bumbum do bebê. Então, a posição já é propícia para fazer o cocô. E às vezes solta um punzinho, já aconteceu de soltar o punzinho e de jato, né? Ou vai no Heitor e suja tudo, ou ele dá aquela esquivadinha, tá ficando esperto. Então, Mas tem um negócio que tem que esse cara de epidemia, os caras usam tudo, né? Só. Aí vem assim. aqui, você só faz assim, ó. E deixa pra morrer. E aí ele dá só uma esquivadinha. E quem que já tá limpa, ficando Heitor? esperto. Ela ou A você limpa? gente limpa lá. Os dois, né? Os Às dois, vezes né? fica um ensaio sujo E os pais mesmo. ficam E aí constrangidos? os não? pais ficam com vergonha, falam assim, nossa, você me desculpa. Teve uma vez que aconteceu, o bebê soltou muito pum, arrotou e fez cocô e sujou. E aí ela mandou
né, o áudio contando pra filha, eu tenho uma filha maiorzinha, e ela mandou um áudio de volta assim, mãe, que vergonha, meu Deus, eu peço desculpa, Helena, mas o Heitor, meu Deus, essa menina fazendo esse peteco, porque pros pais, eles ficam envergonhados, mas isso é muito normal, né, pra Acho gente que é é muito constrangedor normal. ali na hora, né? E, É. na verdade, não é algo natural. Uma criança que, inocente, que não E, tem noção nenhuma. Heitor, o que você acha dos homens andando de cueca lá no estúdio? É. Quando ela me contou, eu achei meio estranho. Bateu um ciúme. Você tá lá chegando, passando um de Mas tem cuecão outro lá, lado assim, ó. também, né? E os pais, em relação ao Heitor, a gente vê Mas que assim, ó, a muitos gente pais- falando de cueca, eu tô falando aqui, mas deixa eu explicar, né? Porque assim, tem as fotos de gestante, Sim, né? aí Vai tem que é as o fotos homem, de né, gestante, a gente faz menina de gestante de e tal, lingerie. né? E o cara tá, às vezes... E aí acontece da mamãe, na maioria das vezes é a mãe que quer que o pai faça E eu de nem cueca. falei, não, meu Deus. Elas não contam com antecedência, tá? Nem pra mim, nem pro pai. Elas contam na hora. E aí eles ficam com vergonha, o que tem que fazer? Baixar a calça e fazer de cueca, né? Mas vai assim, ó, nós vamos lá, mas vai com essa roupinha aqui, com essa cuequinha, assim, né? Aí fala, mas a minha cueca não tá boa. Ela fala, não, Furada, eu trouxe tá furada. a cueca novinha pra você Relaxa, vestir. relaxa, tudo E aí, planejado. e aí a gente acontece de fazer algumas vezes de cueca, né? Meu estúdio lá é aberto, então tem um corredor que dá pra... Você sai da Mega salinha estúdio. e aí tem a porta. Então, às vezes sai o papai de cueca pra ir no banheiro, né? E se o Heitor olhar as câmeras ou alguém chegar no portão... O que acontece? Mas o Heitor né? já acostumou e sabe que é tudo profissional. Agora ele que tá hoje. fotografando, então ele tá vendo. Aí eu quero ver, né, quando for a hora dele fotografar, né, assim, as mamães, né, eu preciso entender que é tudo profissional, né, não tem jeito. Não, claro, e assim, a gente sabe que você tem uma credibilidade muito grande, você passa uma não, confiança sei muito sim. grande, tem uma forma de trabalhar assim, um respeito, que gestante a gente sabe que muito amor, muito carinho ali, e a gente vê que também você acho. se doa com todo amor do mundo, a gente vê o Heitor, eu acredito que todos os seus clientes que teve a oportunidade, né, de passar ali, de deixar você registrar a história dela, viu o quanto você tem atenção, afeto, carinho ali, eu acho que tudo num lugar só, transborda, é uma energia... Isso é importantíssimo. Né? Eu acho que isso conta muito Com também, certeza. né? Ah, mas Com Helena certeza. tem 3 filhos, então eu posso deixar. A gente faz com o bebê com um biguinho ainda, né? Então nem caiu um biguinho. E dura quanto tempo uma sessão? É Olha, mais demorado? Dependendo, geralmente 3 horas. A gente está tentando, trabalhando, estudando para a gente Otimizar isso diminuir isso para 2 horas. Mas geralmente é 3 horas. Mas eu sempre tenho as perguntas, eu explico tudo direitinho. Mas às vezes tem 2 horas de ensaio, eu não cliquei a primeira foto ainda. Porque eu não consegui fazer o bebê dormir, não consegui Tem fazer todo um parar de chorar. processo e não tem uma coisa programada, né? Igual se a gente faz o ensaio, fala, vamos fazer isso aqui agora, isso aqui não. O bebê tem um tempo, No né? início eu achei que o Heitor ia estranhar, né? Por questão de paciência. Inclusive, né, eu lanço aí o convite pra vocês ir lá. Né, vai lá acompanhar o ensaio no Ah, tá. Eu pensei que Você não teve a oportunidade de ver o estúdio dela, não? Não, tive. Vai Não, lá. só acompanha Surreal. na janela Surreal, lá né, de ensaio. luz, lá, um trem pra iluminar. Vai Então, lá assim, eu acompanho o acompanhar Instagram, né? Mas Você já vai treinando. Fazer uma fotinha de cueca lá, Alexandre, pacotinho. Não. Bacana. Vai Do ficar seu top. dia, por favor, não me vai inventar. O Heitor que de vai te ficar de clicar cueca. lá. Nossa, eu tô falando assim, ó, eu falo pra todo mundo, eu não vou pagar a língua porque eu falo. Não, quando eu vou ser pai, que eu respondo essas perguntas. Porque se eu falasse hoje, eu falei, não, eu não faço mesmo. Não, eu vou em tu, vou até Mas Pelé, que eu importa. sou consciente, eu falo que depois que eu ter filho, algumas perguntas que eu vou responder. Antes mas é não normal, adianta, porque eu sei que muda. Eu sei que muda. E fica né? bonitinho de cueca, pode ir lá, que vai dar certo. Só academia, né? Pelo menos não tanto. Nada, né? Tem que... Helena, fala pra Helena. É Igual que os você clientes falam com esconde nós, faz um você Photoshop. esconde de trás da barriga, né, ela tampa aqui, ó. Aí fica Pronto, fácil. tá resolvido. Não, eu faço de boa, acho que não importa, não. Acho que é de boa. Ah. Se for com a minha esposa, a mãe do meu filho ali é outra A coisa. Eu sua vou fazer amiga questão de ver aquilo fotografando, ali. né? Vai Eu ser acho engraçado, eu que acho. Assim, vai ser legal. Na- Mas eu na- vou ser ó, profissional. Na faixa, não? Preocupar, o que eu tô preocupando aqui? Gente, quer falar mais alguma coisa aí? Não, é isso aí, tamo junto. É nóis, gente. Hoje eu tô meio perrengado. O André Eu tô passando mal, tô me esforçando Gente, aqui. tá mas rolando uma assim, virose aí na cidade, vocês tomam cuidado. Mas não é Tô vendo- Covid, não é nada, fiquem em paz, fiquem à vontade. O É. negócio foi uma gripe aí de um último casamento aí, céu aberto, no sereno e poeira, que eu vou te contar. Só uma ite, só a rinite, uma um rinite. negocinho. Não, mas estamos online roteando aí. Galera, eu queria agradecer primeiro vocês que estão aí assistindo a gente, né, aqui pelo YouTube. Falar mais uma vez que é muito importante pra gente a inscrição, né? Se inscrever,
no botãozinho aqui de inscrever, dá um joinha também. Tem o compartilha, que a gente nem fala muito, hein? Mas compartilha. A gente teve muita história bacana. Você conhece alguém que tá grávida, que precisa de umas fotos, que já tá para ganhar. Você faz parto? Não, você falou só newborn e gestante. É só o estúdio, né, agora? Não. Hoje só newborn e gestante mesmo. Só newborn e gestante. Mas aí, tá para ganhar, você levar lá no estúdio, sabe que tem todas as técnicas aqui, então vocês não precisam se preocupar. Se o neném soltar não tem problema. Fica né? tranquilo. Não fica constrangido. Se sujar, o Heitor tá lá se organizar e vai limpar. O Heitor tá lá né? Então, vocês não se preocupar. E lá tem toda a estrutura, né, para vocês. Então, se vocês conhecem alguém aí, compartilha também. Mas compartilha também os nossos outros episódios, que a gente tem muita história bacana. Se você não assistiu todos, vai aqui no card. Aqui no nosso canal. Vários assuntos bem bacanas. E eu quero falar uma coisa muito importante. Esse é um episódio especial que a gente fez, né, em comemoração do Dia das Mães, né? Esse mês também muito especial aí, que é das mães. Mas falar que na próxima semana a gente está começando a segunda temporada do Arroz de Festa, né? E ela tá recheada de convidados bem bacanas e novidades. Então vai ter muita coisa. Então vocês fiquem ligados aí, principalmente no nosso Instagram, que a gente vai ter muitos insights lá, né? Rolando. Então o Instagram Arroz. E a gente analisou tudo aí que vocês falaram com a gente durante toda a primeira temporada, direct, né? Quem que vocês querem que traz? O pessoal comentou muito, agradeço demais. O Alexandre tá assim, muito feliz, muito grato por todo mundo ter dado o seu feedback, dado a sua opinião. E a gente vai continuar olhando, né? A Sara tá ali ligada, tá online o tempo todo, ela vai estar ali de olho. A Pamela também tá ali ligada, tá de olho. E é isso aí, vamos né, soltar a dedada no like. É o Arroz de Festa _podcast, tá? Que é o nosso Instagram. Então vocês já seguem lá, acabando esse episódio aqui. Se não segue no Instagram, já cai direto lá, que cheio de novidades. Isso. E lembrando, antes que a gente esquece, né, que eu sou assim, eu tô meio na loucuragem. Helena, deixa sua rede social pro pessoal te acompanhar. Tá aqui na descrição, tá, galera? Vocês podem entrar aqui, mas ela vai falar com @estúdio Helena Lima. Tá? Helena Lima. Isso. E onde que fica o seu estúdio? É com né? Estúdio mesmo, né? Porque o seu estúdio fica vai aparecer minha fotinho do Heitor lá, vai ser fácil de achar lá. Então tá todo aí, o link da bio dela lá tá recheado aí. Então assim, meu nome eu quero agradecer muito, Helena, né, por tudo, assim, e bom revê-la aqui depois, né, de muito tempo que a gente, né, nem se esbarrou nesse todo tempo, né, mas assim, a vida é assim mesmo. E eu fico feliz, né, pelo UP, assim, ter esses encontros que aconteceram, né, dentro do UP aí, que é importante, e a gente, desde o início, quando a gente fez o UP, a primeira coisa era isso, né, conexões, era o que a gente queria. Então a gente falou assim, cara, a gente quer reunir a galera e tirar elas do meio, né, tanto é por causa da internet, essas coisas, tirar a galera do meio e conectar as pessoas que estão ali. Então as experiências que iam contar, né? A gente sempre levou, né, todos, sempre com referência, né? Você pega, você falou do Gilmar lá, um dos maiores, né, do Brasil hoje, de tudo, de ensaio, né, de cursos. O Anderson Marques, né? Então, assim, sempre uma galera muito top a gente trouxe, mas a gente sempre falou para todos os alunos ali, né, que participaram da gente, que ali era conexão. Falei, cara, às vezes você vai aprender com a pessoa do lado, né, muito mais do que qualquer coisa, né? Experiência completamente surreal. Aí, né, da amizade que se criou aí com o André, com o Edu, com as coisas, né, que vão acontecer. O Elton tava lá, você já conhecia antes, mas assim, e a gente tem muito isso, né? O feedback que a gente tem do UP é muito disso aí, né? Até no próximo, o Heitor vai, né? Vai, você vai ver o quanto é surreal. Não, você vai ver que é um negócio... Eu lembro quando, há uns, sei lá, 6 anos atrás, eu falava, queria tanto que o Heitor tivesse a experiência de um curso pra ver como que é. Quem diria, Heitor? Clicando aí. É nóis, meu peixe. É nóis. A experiência do... eu levei, antes de eu levar ele pra trabalhar comigo, eu levei ele no Ed Brasil. Que você falou que foi isso. Não, é bom você ter uma, né, lá era geralzão. Ou ele ia amar ou ele ia odiar, então. E amou ou odiou?
aqui, né? Ih, aí sim. Gostou, tá vendo? Então, assim, eu quero agradecer muito, fico muito feliz, Heitor, também. Muito feliz de você estar junto com nós aí no ramo da fotografia, né? E vida longa vocês, tenho certeza que isso aí não Nossa, precisa que nem Conte com a desejar, gente, porque o negócio conte com a gente. E pro que justamente, precisar. conte conosco aí, sempre precisar para qualquer coisa. Câmera deu pau, a gente empresta. É, de boa. empresta aí, empresta. É, Tá, vocês anotaram aí. não é tá? Nikon, mas... É canonzeiro, né? Mas Aí, vai, olha aí, mas né? vai. No aperto, qualquer coisa... Qualquer coisa, funciona. Helena, Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, muito feliz. Heitor, muito obrigado por estar aqui hoje, por ter tirado um tempo aí para contar um pouquinho da história de vocês, de toda a experiência. Então a gente tá grato demais. Nossa, que E é isso aí, pô. Ah, e outra coisa, tem uma coisa aí que já pediram pra nós e eu tô esquecendo, nós esquecemos sempre, mas vai aí, que às vezes as pessoas conhecem o podcast, mas não nos conhecem, né? Exatamente. Então, eu vou deixar aqui o meu arroba, né, que é Alexandre Castro, com 2 T's, Castro. Alexandre Castro Fotografia, né, pra vocês acessarem, conhecer um pouco do nosso trabalho também, né, pra falar assim, quem que é esse cara que tá falando aí, né, pelo menos saber se tem alguma... E o meu, @André Marques Fotografias. Tá lá uma Com fotinha. S no Com final. S no final, que é no É. plural. E é isso aí. Fotinha É, 3x4 lá de jeito. O que, meu, ó, pera, eu ó, vou conferir ó. o meu aqui, porque eu não sei. Assim, quê? Se é fotografia, agora você falou. Fotografia. Ah, o meu é só fotografia. O dele meu é tem um S. fotografia. Mas nós É porque ele estamos aí faz online mais. roteando. É só você entrar. É porque tem um cara, velho. Tem Não, vários, beleza, não, tem- vambora, não, vambora. conta não. É isso aí, pô. Valeu, até mais. É nóis que voa. Até o próximo episódio. Vou estar aqui, sadião, e vamos quebrar o pau aqui. É nóis. Beijo!